Você acha que Hashirama fundou Konoha? Errado. Hashirama plantou aquela semente. Mas Tobirama Senju que construiu o estado. E é por isso que ele é o Hokage mais importante, brilhante e sim, o mais perigoso da história. O que você está prestes a ver aqui não é uma análise de jutsu, é uma autópsia política que vai te mostrar como a visão fria e implacável de um homem criou a utopia que, ironicamente, gerou a maior tragédia do mundo ninja. A gente precisa começar com a verdade que ninguém quer encarar. O Hashirama, ele era aquele idealista romântico que sonhava com a paz. O Tobirama era o realista que sabia que o sonho precisava de regras, burocracia e força. A visão política de Tobirama não é sobre amor, é sobre controle. Enquanto o Hashirama distribuía bijus como presente de Natal, Tobirama estava construindo o estado moderno de Konoha. Ele entendeu que para a paz durar, ela não podia depender da boa vontade de um único homem. Ela precisava de instituições. Pensa comigo, ele criou a Academia Ninja, o Exame Chunin, a Anbu e o que são essas coisas? Você tem ideia? Nada? Bom, então eu vou te explicar. Elas são mecanismos de meritocracia, hierarquia e controle de poder. Ele tirou o poder dos clãs e centralizou no Hokage, mas ele fez parecer que era uma forma justa. Ele criou um sistema que permitiu que Konoha sobrevivesse à morte do seu fundador, o seu irmão mais velho Hashirama. O Tobirama, ele não criou a paz, ele criou a máquina de guerra mais eficiente do mundo e chamou essa máquina de guerra de paz. E a pergunta que fica é: o seu sistema de segurança é uma proteção ou uma prisão? Agora, vamos falar sobre a vontade do fogo, que é uma parte assim bem importante para a gente entender a visão política em qual espectro político Tobirama se encaixa. O Hashirama, ele cunhou, né, essa expressão, a vontade do fogo, e ele via isso com amor, com uma fé na próxima geração e tal. Já o Tobirama, bom, ele via isso como uma ideologia de Estado. Ele transformou um sentimento em um dogma político, ou seja, ele nacionalizou essa fé chamada vontade do fogo. A vontade do fogo, na visão do Tobirama, é o cimento que une os clãs rivais. É a ideia de que o bem-estar da vila está acima de qualquer interesse individual ou de qualquer clã. É a substituição da lealdade tribal pela lealdade nacional. Isso é um movimento político genial, tá? Que desmantela séculos de guerras de clãs. E que, inclusive, na vida real já foi usado na história de muitas tribos que se juntaram e formaram uma nação. Mas como toda ideologia de Estado, ela tem aquele lado sombrio, né? Ela exige a conformidade, ela exige que você desligue a sua identidade de clã e abrace a identidade de Konoha. E quem não consegue fazer isso? Quem é a minoria que resiste à assimilação? A vontade do fogo de Tobirama não é sobre aquele amor romantizado que Hashirama propôs. É sobre o nacionalismo, é sobre o patriotismo. E o nacionalismo sempre precisa de um inimigo interno para se definir. E esse inimigo interno, bom, a gente sabe quem foi, né? Vamos falar sobre o elefante na sala, que é o clã Uchiha. A relação de Tobirama com os Uchihas não era apenas de ódio pessoal. Eu entendo que o Tobirama passou por todos aqueles traumas, né, no caso, contra o clã Uchiha, mas, na minha visão, ele conseguiu fazer uma análise política fria, apesar de toda a história que ele tem contra o clã Uchiha. Então, assim, na minha visão, ele conseguia ver o Sharingan, né, aquela capacidade de sentir emoções intensas e transformá-las em poder, como uma ameaça existencial à estabilidade do Estado que ele estava construindo no momento. Ele não podia matar todos eles, isso seria um ato de guerra, então ele fez a coisa mais política e, querendo ou não, mais cruel possível. Ele isolou o clã Uchiha e, pasmem, amou o clã Uchiha. Ele deu a eles a força policial de Konoha. E a gente já vai ver mais a fundo por que ele fez isso. Pensa só. Ele deu uma minoria que ele desconfiava, né, o poder da polícia da própria vila. Isso foi um movimento de mestre mesmo. Ele os tirou do centro do poder militar, que é a Anbu, que também foi criada por ele, e os colocou em uma posição de controle social que inevitavelmente geraria ressentimento e isolamento.
O Tobirama não odiava os Uchihas, né? Ele tinha aquela raiva, lógico, mas assim, eu acho que acima de tudo ele temia os Uchihas. E o medo na política é a ferramenta mais poderosa para o controle. Então o que acontece? A força policial Uchiha não era um sinal de confiança. Ele era como se fosse uma prisãozinha de ouro, confortável, bonitinha, para que quem fosse colocado lá não queresse sair. Então assim, eles estavam fora do círculo de poder do Hokage, mas eles eram responsáveis pela ordem. Eles se tornaram o bode expiatório perfeito. Se algo desse errado, a culpa era dos Uchihas, que não conseguiram manter a ordem, a força policial de Konoha. E se algo desse certo, o mérito era do Hokage. Essa é a política da marginalização disfarçada de honra. Então ele usou a própria natureza emocional do clã Uchiha contra eles. Ele sabia que o isolamento e o ressentimento levariam à ativação do Mangekyo Sharingan. E isso confirmaria a tese de que eles eram perigosos. É uma profecia autorrealizável construída com maestria. Então o Tobirama ele criou o ciclo de ódio que ele jurou quebrar, ironicamente, né? Ele usou a lógica para justificar a própria desconfiança. Agora vamos falar aqui do legado do Tobirama. Ele criou a academia, que é a base da meritocracia, ele criou o exame Chunin, que é um mecanismo de ascensão social, né? Então você tem o Genin, tem o Chunin, tem o Jounin, então tem até os Sanins, né? Que foi algo mais informalmente criado ali. E ele criou a Anbu, que é o braço de inteligência e segurança do Estado. Ele foi o arquiteto da estabilidade de Konoha, mas ele também é o pai da tragédia. A desconfiança institucionalizada, né, que ele fez ali dos Uchihas, que levou ao golpe, ao massacre e eventualmente levou ao Obito e ao Madara. O Tobirama, ele foi sim um gênio político, mas ele tinha uma falha que eu considerei aqui fatal na história dele. Ele não conseguia ver além da estrutura. Ele não conseguia ver o coração. Ele acreditava que a lei era mais forte do que a emoção. E a história de Naruto, né, a própria mitologia de Naruto já prova que ele estava 100% errado nesse ponto. O Tobirama nos ensina que a segurança absoluta exige o sacrifício da confiança. E a confiança é a única coisa que pode sustentar a paz. E aqui a gente chega no ponto final, tá? A verdade é inconveniente. O Tobirama Senju, ele é um político pragmático que a gente precisa, mas que a gente tem medo de admitir. Ele é o cara que faz o trabalho sujo para que o idealista possa sonhar. Ele foi o Hokage das sombras, assim como o Sasuke pro Naruto, assim como o Danzo foi pro Sarutobi. Ele virou o Hokage das sombras pro Hashirama, mas aí ele acabou virando o próprio Hokage, a autoridade máxima de Konoha. E ele é a prova de que a política real ela é fria, né? É implacável, muitas vezes necessária. Mas ele também é um aviso de que a política baseada apenas na desconfiança e no controle está fadada a gerar a sua própria destruição. O Tobirama ele é o preço da estabilidade, né? E assim, infelizmente a gente vai cair naquele loop de que ele criou toda essa estrutura e essa estrutura culminou naquela tragédia que foi o Obito e o Madara. Vamos aprofundar um pouquinho aqui a engenharia política de Tobirama, tá? O que ele fez foi um golpe de mestre muito silencioso, tá? O Hashirama, ele tinha o carisma, tinha o poder, ele era o símbolo da união, mas o Tobirama ele era um engenheiro da desunião controlada. Pensa na Academia Ninja. Antes dela, o treinamento era feito como? Dentro dos clãs, correto? O poder ele era hereditário e fechado. Então você tinha os Hyugas, que tinham o Byakugan, eles têm o próprio treinamento deles. Você tem o clã Uchiha, você tem o clã, né, lá do Shino, que é o Aburame. Então assim, o que ele fez? Quando ele criou a Academia Ninja, ele fez duas coisas geniais. Primeiro, ele padronizou o treinamento, garantindo que todos os ninjas tivessem uma base de lealdade à vila, e não apenas ao clã. Então assim, você começa a criar dentro dos próprios clãs ali, você começa a criar pessoas que são mais leais à Konoha do que ao próprio clã. Então isso foi uma coisa que ele conseguiu fazer para quebrar, né, para dividir aquela lealdade que eles tinham ao próprio sangue. Inclusive os Uchihas entraram nessa, né? Segunda coisa que ele fez, ele criou uma meritocracia, que a partir de agora o poder não vai vir através do sangue, mas da habilidade demonstrada na academia.
E isso foi um ataque direto à estrutura dos poderes dos clãs mais antigos e poderosos que se juntaram à Konoha. E o exame Chunin é um mecanismo de ascensão social e de seleção de elite. Foi a peneira que garantiu que apenas os mais competentes cheguem aos postos de comando. E foi a prova de que a visão de Tobirama era funcionalista. Ele não se importava com seu nome, mas com seu desempenho para a vila. O Tobirama, ele não queria ninjas, o que ele queria eram basicamente servidores públicos, vamos colocar assim, eficientes, né? E a eficiência na política, a história mostra que é a morte da tradição. Então assim, agora Anbu, vamos falar da Anbu agora. Essa, para mim, foi a cereja do bolo, assim, da arquitetura de segurança. Por quê? Porque a Anbu, ela foi um braço invisível do Hokage. É a polícia secreta, aquela inteligência, força de elite que opera fora das regras normais. Então pensa assim, ó, o Tobirama ele criou uma estrutura e criou umas regras que deveriam ser seguidas por toda a sociedade, correto? Mas quando ele cria a Anbu, ele garantiu que o poder militar de Konoha estivesse diretamente ligado ao Hokage e não disperso entre os clãs. Só que a Anbu, como ela agia nas sombras, ela podia quebrar as regras que o próprio Tobirama criou. Então assim, a Anbu foi a prova de que Tobirama não confiava na democracia ou na boa vontade. Ele confiava no monopólio da força. Ele sabia que para manter a paz, ele precisava de uma força capaz de agir nas sombras, de forma rápida e implacável, contra qualquer ameaça interna ou externa que vinha para tentar desestruturar Konoha. A Anbu foi nada mais que a sombra do idealismo que o irmão dele, o Hashirama, teve, né? Ela é, assim, a prova de que assim, ela é, na verdade, sim, Tobirama explicou que a paz só é possível através da vigilância total. Agora, eu quero só voltar rapidinho aqui no ponto mais polêmico, que são os Uchihas, né? Porque o que ele fez ali, né? Já pegando o gancho aqui da Academia Ninja. A força policial de Konoha não foi apenas o isolamento, tá? Foi uma armadilha psicológica, foi parecido com a Academia Ninja, né? Quando ele deu essa responsabilidade pela ordem, né, aos Uchihas, ele colocou o próprio clã Uchiha em um conflito de lealdade. Então assim, eles eram Uchihas com laço de sangue e emoções intensas, mas eles eram a polícia também, responsável por prender e julgar seus próprios vizinhos e eventualmente seus próprios parentes. Então isso gerou uma ruptura interna no clã. Eles se sentiram honrados, mas ao mesmo tempo marginalizados. Ou como assim? Olha só, você agora faz parte da polícia de Konoha. Você que já é macaco velho aí, já é cavalo velho, você vai ser leal ao seu clã, mas vai vir a nova geração de Uchiha. Eles vão crescer treinando numa academia, eles vão crescer fazendo parte da força policial de Uchiha. E o que vai acontecer? Você começa a criar uma fratura no clã. Algumas pessoas vão tender a ser mais leais ao clã, outras vão tender a ser mais leais a Konoha. Tanto que Madara foi vítima dessa própria política do Tobirama, né? O próprio clã expulsou ele, se vocês forem ver bem, porque o clã colocou a lealdade a Konoha acima da lealdade ao próprio sangue. O Itachi foi outra vítima. Se você for ver bem, o Itachi ele colocou a lealdade a Konoha acima da lealdade ao clã Uchiha. E até num certo grau, os pais do Itachi também, né, tiveram essa coisa. E até um certo ponto do anime, que eu não vou me recordar de cabeça, o próprio Sasuke também foi envolvido nessa trama, né? Chegou um ponto que ele era mais leal a Konoha do que ao próprio clã. Então, assim, a força policial de Konoha, ele foi sim uma armadilha psicológica, tá? E essa marginalização é o que o Tobirama estava buscando. Ele não precisava de um inimigo externo, ele precisava de um grupo de risco que pudesse ser contido. Então ele usou a identidade do clã contra eles e forçou eles a escolher. Olha só, vocês podem ser leais ao seu clã ou vocês podem ser leais à Konoha. Quer dizer, a Konoha não, a vontade do fogo, né? Então,
o Tobirama, assim, ele não criou o ódio Uchiha, ele criou um ambiente perfeito para que o ódio Uchiha florescesse e se voltasse contra eles mesmos. Vocês conseguiram entender essa nuance da genialidade desse cara? E o que isso nos ensina na política real, né? Que a segregação e a marginalização não precisam ser feitas com muros, né? Elas podem ser feitas com honrarias, com responsabilidade que isola o grupo e o coloca em uma posição de conflito contra a maioria e contra eles mesmos. É a política do manter os seus amigos perto, seus inimigos em uma posição onde eles se autodestruam mesmo, né? E a grande ironia é que o Tobirama, o mestre da água, o ninja mais frio e lógico, foi quem mais contribuiu para o incêndio que consumiu Konoha. Ele tentou criar uma estrutura perfeita, mas ele falhou em entender que a política não é um cálculo, é uma interação humana. O Tobirama, ele é o pragmatismo que se tornou um dogma, né? Ele é a prova de que a lógica, quando é levada ao extremo, se torna a maior irracionalidade que existe. A gente precisa falar, né, sobre o legado aqui na Quarta Grande Guerra Mundial Ninja, quando o Tobirama ele é ressuscitado ali pelo Orochimaru. Eu não sei vocês, eu não percebi nenhum tipo de arrependimento ali. Ele não pede desculpa, né? Pelo contrário, ele confirma a sua visão. Ele vê o Sasuke e o Madara e ele basicamente, né, em palavras simples, ele diz: eu tava certo, eles são perigosos. Olha aí a porcaria que deu tudo isso. E eu tô avisando isso, ó, desde antes da fundação de Konoha. Eu tô avisando que isso aí vai dar problema. Tô avisando que esses caras são perigosos. Eu tô avisando que eles vão levar o mundo à ruína. E olha aí aonde a gente tá agora, né? Vocês tiveram que nos reviver para poder consertar uma coisa que eu já tô avisando há muito tempo. Então essa foi a inflexibilidade que eu percebi nele. E ele, lógico, ele nunca vai admitir nenhum erro, né? Ele não vai admitir porque isso aí vai romper toda a estrutura, toda a vida dele foi construída, né? Ele prefere a certeza da desconfiança do que a incerteza de uma fé cega, vamos colocar assim. E o Tobirama, ele é um fantasma da política real. Ele sempre assombra com aquela questão de o que é mais importante, a segurança ou a confiança. E a última camada, né, dessa cebola política aí, que é o Tobirama Senju, é o legado silencioso que ele trouxe, né? A política dele não morreu com ele, né? Eu acho que ele foi o único Hokage, assim, né? Com exceção do Hashirama, talvez. Não, o Hashirama ele teve bastante legado, mas assim, ele foi um Hokage que a política não morreu com ele. Ele se tornou um DNA de Konoha, né? Até o terceiro Hokage, o Sarutobi, né, que foi um dos seus alunos ali, ele herdou a estrutura e o problema do Uchiha, né? O Sarutobi, que é o deus Shinobi, o homem que pregava a vontade do fogo, foi o Hokage que teve que lidar com o golpe dos Uchihas, que teve que lidar com o massacre Uchiha, né? O Sarutobi tentou ser o idealista, que foi o Hashirama, mas as circunstâncias forçaram ele a agir como Tobirama, né? Que ele teve que ser pragmático. Ele tentou a conciliação, mas quando a estrutura de desconfiança criada pelo Tobirama atingiu aquele ponto de ruptura, a única solução que restou foi a solução criada pelo próprio Tobirama, que é a eliminação da ameaça para a segurança do Estado. O Itachi Uchiha, né, teve uma história trágica, né, teve um final assim bem fora do comum, mas ele foi forçado a escolher entre o clã e a vila, né, uma escolha que só existia por causa daquela marginalização institucionalizada pelo Tobirama. Então assim, o Tobirama ele não precisou estar vivo para vencer, a sua estrutura política venceu por ele. O que eu quero trazer aqui, tá, é que o Tobirama ele é um fantasma que sussurra, vamos colocar assim, nos ouvidos de cada Hokage, né? A segurança é a única verdade, a desconfiança é a única forma de alcançá-la. Mas agora eu vou ser um pouquinho mais didático, tá? Eu sei que o vídeo aqui tá ficando longo, peço até desculpa, mas é que o Tobirama realmente é um personagem bem complexo de se analisar, tá? Então vamos começar aqui, vou ser um pouquinho mais didático, já estamos partindo pro final, pra gente colocar onde o Tobirama ele se encaixa no espectro político, através da régua política aqui. Então vamos pensar da seguinte forma. Tobirama ele possui um realismo extremo, ele é pragmático acima de ideológico, ele não acredita em crença, sonho ou utopia. Tudo que ele faz me pareceu
nascer de um único princípio, que é o quê? Se pode dar errado, então eu vou criar uma estrutura para impedir que isso dê errado. Ele é o oposto dos políticos românticos, como o Hashirama e o próprio Naruto. O próprio Naruto ele é um político mais romantizado, né? E no coração realista do Tobirama, o pensamento é o seguinte: a segurança primeiro, a estabilidade antes da liberdade, ordem antes de ideal, prevenção antes da concorrência. Tá? O Tobirama ele acredita em instituições fortes, tanto que ninguém no universo Naruto criou mais estatais do que ele. Então ele criou a Polícia Militar, a Academia Ninja, Ambu, sistema de capitania por clãs, os exames Chunin, a burocracia de missão, né, que é o sustento financeiro de Konoha, onde os burgueses, os cidadãos feudais, pagam pelos serviços ninjas. Então acabou virando a maior estrutura financeira do Estado. Isso mostra que o Tobirama ele acredita profundamente em centralização, controle administrativo, hierarquia clara, leis acima de emoções, padronização do poder. Então, assim, o Tobirama ele enxerga o Estado como a única defesa contra o caos dos clãs. O ponto-chave vem aqui, tá? O Tobirama acredita em segurança acima de direitos individuais. A criação da Polícia Uchiha é um reflexo de uma mentalidade que, eu anotei aqui até que alguns grupos precisam ser monitorados mais de perto, não por preconceito, mas porque sua natureza os torna perigosos, tá, pessoal? Então aqui eu percebo uma mistura assim muito rara, raríssima mesmo, tá? Ele protege as estruturas tradicionais de poder, mas ele inova como alguém, assim, quando se trata de técnica e eficiência. Então, assim, o Tobirama ele é um conservador em alguns pontos. Ele é conservador em hierarquias, ordem, disciplinas e regras. Mas ele é muito progressista quando se trata de tecnologia, e tecnologia, que eu digo, é avanços, né? Os avanços ninja, por exemplo, em pesquisa, em avanço científico, experimentação. Pô, o cara criou o Edo Tensei, o cara criou o Jutsu Clone das Sombras. O cara criou, assim, jutsus assim, que não existiam na época. Então, se a gente for forçar uma tradução para o vocabulário político humano, sem comparar diretamente com nenhum país, e pessoal, por favor, lembrando que isso aqui se trata de um personagem de anime, tá? Se a gente for trazer essa tradução, eu acredito de verdade que o Tobirama está mais próximo de uma centro-direita, mas com ressalvas, tá? Vamos destrinchar isso aqui melhor. A prioridade total dele é manter a vila estável. Isso se alinha com perfis que valorizam o quê? Segurança pública forte, vigilância, leis rígidas e combate preventivo a ameaças, que foi o que ele fez com o clã Uchiha, tá? Isso puxa ele bastante à direita do espectro, tá? Da régua aqui política. Aí nós temos a parte de instituições fortes, né? Aqui está um detalhe curioso: o Tobirama ele acredita no Estado acima de tudo. Isso normalmente, tá, é associado à centro-esquerda, mas no caso do Tobirama é um pouquinho diferente, porque ele usa essa ideologia para um controle e segurança e não para inclusão social, tá? Ele não quer incluir socialmente os clãs, ele quer controle e segurança somente. E por isso, no conjunto, ele se encaixa mais numa centro-direita institucionalista. E a gente já está chegando no final, tá? O que eu quero dizer aqui: substitui assim o mercado por ordem e segurança e substitui o individualismo por coletivo indisciplinado. Você vai ver o que acontece. Você tem uma meritocracia dura, então assim, ele não toma decisões emocionais ou igualitárias, ele escolhe líderes pela eficiência e não pela empatia. Isso também está bastante alinhado com o perfil de centro-direita. E aqui entra uma questão realmente rara que eu estava comentando. O Tobirama ele é um conservador na estrutura, mas ele é progressista na tecnologia. Então ele seria um conservador institucional. Ele é uma mistura de conservador pragmático, uma direita moderada técnica, um tecnocrata que inova sem abolir hierarquias. Aí você pode estar pensando, então você está me dizendo que o Tobirama seria um conservador.
eu posso dizer que sim, mas de um tipo específico, um conservador estrutural e institucional. Em todas as decisões dele, a lógica era simples: a estabilidade da vila é mais importante do que qualquer desejo individual. Tá? Então essa é uma base clássica do conservadorismo institucional, para preservar a ordem, a existência, evitar o caos. Tá? Ele, como eu já disse, valoriza a hierarquia, a disciplina. Tá? E aí você deve estar pensando, tá, mas você disse que ele é um tipo de conservador, mas com ressalvas. Mas aonde ele não é conservador? Eu posso dizer de primeira que ele não é um moralista. Tá? O Tobirama ele não liga para valores sociais tradicionais, ele liga para eficiência. Na mitologia do Naruto, trazer um morto de volta à vida é algo assim que, nossa, é a maior profanação que existe. E ele não tá nem aí, cara, se isso é eficiente para vencer um obstáculo, ele foi lá e criou e pronto. Então assim, ele não é um moralista, ele não é um tradicionalista romântico, então assim, ele não segue tradições por crenças, tá? Então assim, se a gente fosse trazer para a realidade do Brasil, ele não é um conservador cristão defensor da família tradicional brasileira, não, ele tá nem aí para isso. O que ele quer é a eficiência do Estado só, tá? Ele é progressista em tecnologia, então ele criou jutsus novos, ele fez pesquisa genética que, né, assim, cara, se fosse o Orochimaru fazendo as pesquisas que ele fez, daria muito ruim pro Orochimaru, tá? Se ele testa limites, e isso não é um conservador no sentido clássico, tá? E por esse motivo, tá? Por toda essa base que eu dei aqui para vocês, eu acredito que o Tobirama, ele tá entre a centro-direita e entre o conservadorismo. Ele é algo entre esses dois. Ele não é tão... ele não é tão tradicional a ponto de ser um conservador, mas ele também não é tão alheio a ponto de ser do centro. Então ele é algo entre a centro-direita e entre o conservadorismo. Então eu classificaria ele por hora como centro-direita. Tá? Então ele acredita em Estado, ele está bem longe desse pessoal liberalismo, ANCAPs, tá? E é essa a posição que eu coloco ele hoje, tá bom? E aqui a visão política do Tobirama, tá? É a prova de que a eficiência e a segurança podem ser as maiores inimigas da liberdade e da confiança, né? A gente aprende aí com o Tobirama que a paz não é um sentimento, é uma estrutura. Mas, na minha opinião, ele falhou em entender que a estrutura sem alma desmorona. Tá? E se essa análise aí fez você expandir seus horizontes, deixa o like. Eu vou deixar um vídeo aqui para que vocês consigam ver uma visão política bem complexa também. Tá aqui, só clicar que vocês já vão para esse vídeo. Tá? E lembra, tá? Uma lição aí que eu trouxe aqui do Tobirama. A água é a forma mais pura, mas ela também é a forma mais fria que pode ter. Beleza? Um grande abraço. Os